Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje o tempo amanheceu fresquinho, né? Tá gostoso. Vamos à nossa aula de matemática. Nós estamos começamos no capítulo 1, nós aprendemos sobre retas e segmentos de reta, né? Aí, nós identificando as retas concorrentes, paralelas e transversais. Aí nós também trabalhamos intersecção entre retas, localização e movimentação, né, em movimento. Aí veio o exercitando desses exercícios, ok? Aí, nós começamos no capítulo 2, as frações na reta numérica. Então, trabalhamos a aula passada, das páginas 25 até a 29, né? Ok? Então, hoje, nós vamos entrar na página 30, comparando frações, tá? Então, nós vamos aqui comparando frações. Página 30. Além de Massaru, Urbano estava muito empolgado com a construção da cidade virtual. Veja a avenida criada por ele e a posição em que se encontram os objetos que a compõem. Então, nós temos aqui uma reta, né? Nós temos uma árvore, um poste de iluminação, temos uma faixa de pedestre e temos um carro, tá? Aí nós vamos ali para a página 31, exercício 13. Observe o trecho da avenida entre as faixas de pedestres correspondente aos números 0 e 1 na reta numérica da página anterior. Então, entre o 0 e o 1. Tá? Em quantas partes iguais esse trecho foi dividido? Entre o 0 e o 1, em quantas partes iguais esse trecho foi dividido? B. Observe a posição da árvore e do poste de luz. Considerando que o início da avenida é a posição 0, responda. O que está mais próximo da posição 0? A árvore ou o poste de iluminação? O que está mais perto do 0? A árvore ou o poste de iluminação? C. De acordo com o que você observou, a fração 1/3 na reta numérica corresponde à posição da árvore na avenida. E a fração 2/3 na reta numérica corresponde à posição do poste de iluminação na avenida. Assim, a fração 1/3 é menor que a fração 2/3, ok? Então, nós temos aqui a reta na avenida. O 0, aí temos 1/3, 2/3, 1 que é igual a 3/3, a faixa de pedestre, né? 1 é igual a 3/3 e o 4/3. Você percebeu? Na reta numérica, a menor fração é a mais próxima do 0. Então, a fração menor é a que está mais próxima, localizada mais próxima ao 0. D. Complete para comparar as frações correspondentes às posições dos seguintes objetos. Vamos lá. Poste de iluminação e carro. Então, vocês vão colocar aqui. Qual é a fração que está menor que? Então, entre o poste de iluminação e o carro. Então, qual que é a fração correspondente ao poste de iluminação e qual é a fração correspondente ao carro? Então, vocês observam que aqui está dizendo que a primeira é menor que a segunda. Então, vocês vão escrever de acordo com isso, observando qual é menor. Agora, entre o carro e a árvore, vamos lá. O carro e a árvore, tá? Então, vem primeiro o carro. Qual que é a fração correspondente ao carro? E qual é a fração correspondente à árvore? Então, a fração correspondente a primeira é maior que a segunda.
Aí na segunda faixa de pedestre e a árvore. Então, qual que é a fração correspondente à segunda faixa de pedestre? Né? E qual que é a fração correspondente à árvore? Então, vocês vão copiar. Aí, segunda faixa de pedestre e carro. Qual que é a fração correspondente à segunda faixa de pedestre? E qual que é a fração do carro? Então, aí depois nós vamos fazer a leitura, né? A primeira maior que a segunda, aí nós vamos estar fazendo a leitura. Ok? Eu só não vou ler agora, senão eu dou a resposta para vocês. E vocês têm que ir lá, seguindo essa ordem. Na primeira, primeiro vem a fração do poste de iluminação, depois do carro, depois a primeira do carro, depois a da árvore, depois a segunda faixa de pedestre e a da árvore, e por último a segunda faixa de pedestre e o carro. Tem que seguir nessa ordem. Ok, crianças? Aí nós vamos para a página 32. 14. Emília e Marina também criaram suas avenidas. Observe os trechos das avenidas criadas por elas, limitados na reta numérica pelos números 0 e 1. Tá? Então, aqui, ó, a avenida da Emília e da Marina. As duas criaram a reta. Criaram a avenida também, né? E tem aqui o poste de iluminação, a faixa de pedestre, onde está o farol, né? O semáforo. Analise as réguas de frações para descobrir qual delas você deverá utilizar para identificar a posição dos objetos nas avenidas de Emília e Marina. Em seguida, utilize-as para escrever as frações nas retas numéricas, tá? Vocês vão utilizar as réguas, né? Que vocês recortaram da página 87, né? Tem a régua das metades, régua das quartas partes, régua das quintas partes e a régua das terças partes. Vocês vão pegar as réguas para descobrir, né? As frações na reta numérica aí, tanto de Emília como de Marina. B. Que fração na reta numérica representa a posição do semáforo colocado no trecho da avenida de Marina e de Emília? Tá? Então, que fração na reta numérica representa a posição do semáforo colocado no trecho da avenida de Marina e de Emília? C. Qual das duas amigas colocou o semáforo mais distante do início da avenida? Qual delas? Ok? O semáforo está mais distante do início da avenida. D. Qual das frações é maior? Para responder, escreva-as de forma correta no espaço a seguir. Olha lá o sinal de qual fração é maior, né? De maior e de menor, o sinal, né? Tá? Então, vocês vão escrever qual fração é maior ou menor, de acordo com a resposta do B, tá? E, nos espaços a seguir, reescreva em ordem decrescente as frações que você escreveu nas retas numéricas que representam as avenidas de Marina e Emília. Então, de ordem decrescente, tá? Vocês vão escrever as frações que vocês representaram, tanto na reta numérica de Emília quanto na de Marina. Aí, aqui no, lembre-se, decrescente é do maior para o menor, tá? Não podem esquecer. Vamos para a página 33. Vamos verificar a sua compreensão? 15. Massaru criou uma nova avenida e acrescentou alguns elementos. Observe. Então, nós temos aqui um carro, um poste de iluminação, um ônibus, uma faixa de pedestres e um semáforo. Recorte a régua das sextas partes na página 91. Agora, vocês vão lá para a página 91. Recorte, né? A régua das sextas partes na página 91. Eu utilize-a para escrever na reta numérica a fração que corresponde a cada objeto que Massaru colocou em sua avenida, tá? Essas respostas estão na reta numérica.
Então, recorta lá, recorta com cuidado para não rasgar, para ela estar fazendo a atividade. B. Qual é o objeto que está posicionado a maior distância do início da avenida? Qual que é o objeto que está a maior distância do início da avenida? Essa posição corresponde a que fração na reta numérica? Ok? C. E qual é o objeto que está posicionado à menor distância do início da avenida? Essa posição corresponde a que fração na reta numérica? Babinha, vocês estão com a régua, é só recortar, lá está, as frações estão lá, tá? As respostas estão lá, então é só recortar e seguir e depois fazer a leitura. 16. Observe as retas numéricas abaixo. Escreva em cada uma delas o par de frações de cada item e marque, com lápis de cor, um ponto indicando a posição de cada fração. Por fim, compare as frações utilizando os sinais maior e menor, ou igual. Então, nós temos aqui no A, 2/3 e 4/6. 2/3 é maior, igual ou menor que 4/6. Aí depois, né, vocês vão estar marcando com lápis de cor, indicando a posição de cada fração, tá? Aí depois nós temos o B. Meio é maior, menor ou igual que 3/8. C. 5/9 é maior, igual ou diferente que 2/3. D. 1/4 é maior, menor ou igual que 1/6. Ok? Então, vocês vão estar marcando com os sinais, né? Lembrando dos sinais. O menor, né? Aberto para a esquerda, né? Tá aberto para a esquerda. O maior está aberto para a direita, né? Nós fizemos isso no início do ano, relembramos sinais, né? E é coisa já aprendida anteriormente. Então, observando aqui que nessas frações que nós estamos trabalhando agora, né? Nós estamos com denominadores e numeradores diferentes nessas frações. Denominadores e numeradores diferentes, né? Diferente da atividade das páginas anteriores, né? Que aqui nós estávamos com o numerador diferente, mas o denominador era o mesmo. Numerador diferente, denominador o mesmo, né? Agora não, nós já estamos com numerador e denominador diferentes. Tá bom, crianças? Não é difícil. Aí depois que vocês marcarem se é maior, se cada fração é maior, menor ou igual que a outra, aí vocês vão marcar, né, com lápis de cor, o ponto indicando a posição de cada fração. Aí você marcou o ponto indicando e escreve a fração, as frações nas retas. Aqui tem a reta para o numerador e tem para o denominador, ok? Bom, crianças, agora nós vamos para a página 34, equivalência de fração na reta numérica. Massaru fez uma pontuação no jogo que lhe permitiu conhecer as cidades construídas por outros jogadores. Decidiu então conhecer a cidade de Elias e achou curioso quando comparou com a sua, pois o amigo havia colocado em uma das ruas uma faixa de pedestres na metade do caminho entre a escola e o hospital. Elias e eu fizemos ruas com o mesmo comprimento, tá? Massaru e Elias. Mas as dividimos de formas diferentes para colocar elementos. Então, Elias e Massaru fizeram ruas com o mesmo comprimento, né? Só que eles dividiram de formas diferentes para colocar os elementos. Vamos ver?
Olha aqui. Massaru está certo. As posições dos elementos que ele e o amigo Elias colocaram em suas ruas correspondem às frações com denominadores diferentes, né? Então, com denominadores diferentes. Aí, vamos lá, a rua de Elias. Olha lá, nós temos a escola no 0, temos o carro no 1/4, temos a faixa de pedestres 2/4, o poste de iluminação 3/4, hospital 1. Já na de Massaru, nós temos 0, o carro no 1/6, poste de iluminação nos 2/6, ônibus nos 3/6, faixa de pedestres no 4/6, semáforo no 5/6 e depois vem 1. Então, com 17, considerando o trecho da rua entre 0 e 1, faça o que se pede, de 0 e 1, tá? Considerando esse trecho. A. Circule de vermelho o objeto que está na metade da rua de Elias. Então, vocês vão circular de vermelho o objeto que está na metade da rua de Elias. B. A que fração na reta numérica a posição desse objeto corresponde? Então, qual é a fração que corresponde esse objeto na reta aí? Na de Elias. Agora, circule de azul o objeto que está na metade da rua de Massaru. De azul, o objeto que está na metade da rua de Massaru. A que fração na reta numérica a posição desse objeto corresponde? Então, vai lá e copia, tá? Facinho. Bem facinho aí. Você percebeu? As frações 2/4 e 3/6 representam a mesma posição. Olha lá a reta de Elias e de Massaru. Vamos observar. A reta de Elias e a de Massaru. A fração 2/4 e a 3/6, ela está na mesma posição das duas. Agora complete. Os objetos circulados estão localizados Se eles estão na mesma posição, em relação ao 0 e o 1 das duas ruas, eles estão em qual ponto das ruas? Da rua. Por isso, as frações 2/4 e 3/6 representam a mesma posição. Então, estamos vendo lá. Nós estamos aqui considerando o trecho da rua entre o 0 e o 1. Então, sabemos que 2/4 e 3/6 eles estão representando a mesma posição. Mas, eles estão localizados na reta de Elias e na de Massaru, em qual ponto da rua, né? Olha só que interessante. Frações que representam a mesma posição na reta numérica são chamadas de frações equivalentes. Então, nós temos aqui 2/4 e 3/6, elas estão na mesma direção. Então, elas são chamadas de frações equivalentes, ok? Existem também outras frações que são equivalentes. Vejam só. 19. Vamos comprovar o que Massaru disse? Complete as frações a seguir, considerando que todas são equivalentes. Todas são equivalentes. Observem para ajudar a descobrir o numerador ou o denominador que falta em cada fração, observem quantas partes cada meio inteiro foi dividido e o ponto em destaque de cada reta numérica. Então, nós temos aqui representação da reta numérica, aí temos a fração meio, né? Agora, complete a seguir considerando que todas são equivalentes. Então, depois de meio, né? Qual é a fração aqui? Nós temos o numerador 2. E qual que é o denominador? Então, para observar, para escrever o denominador, né? Nós temos que observar o número de divisões feitas no intervalo da reta. O número de divisões feita no intervalo dessa reta é o denominador, ok? Agora, qual que é o numerador aqui do denominador 6? Qual que é o numerador? Tá? Então, vamos observar aqui a reta, ok?
Aí depois nós temos aqui, numerador 4, qual vai ser esse denominador? Qual vai ser o denominador? Ok? E depois, por último, nós temos aqui um denominador. E qual vai ser esse numerador? Sempre observando, né? Aqui, ó, complete as frações para ajudar a descobrir o denominador e o numerador que falta em cada fração. Observe em quantas partes foi dividido o inteiro e o ponto de destaque em cada reta, tá? Então, observando o ponto de destaque, nós vamos estar preenchendo e vendo as frações, né, equivalentes, ok? Aí, nós vamos para a página 36. Vamos verificar a sua compreensão? 20. Observe partes de ruas construídas por Massaru. Então, aqui nós temos a rua 1º de março e temos a rua 2 de junho, né? Tem a reta aqui, nós temos aqui na 1º de março a árvore, o poste de iluminação, na 2 de junho o carro, poste de iluminação, o ônibus, faixa de pedestre e o semáforo. Agora complete o texto a seguir com as frações adequadas. Na rua 1º de março, a árvore foi colocada na posição correspondente à fração. Qual fração na reta numérica? Na rua 1º de março, a árvore foi colocada. Ponto. Na rua 2 de junho, o poste de iluminação foi colocado na posição correspondente a que fração na reta numérica? Então, vocês vão só fazer a leitura das retas na rua 1º de março e de 2 de junho. Aí, B. As frações que você escreveu acima são equivalentes? Lembrando que frações equivalentes são aquelas que estão na mesma posição na reta numérica. Elas são ou não equivalentes? C. Escreva a seguir as frações equivalentes do item A. Em seguida, verifique se existem outras equivalentes na rua 1º de março e na rua 2 de junho. Caso exista, escreva a seguir. Frações equivalentes do item A, tá? Quais são as frações equivalentes do item A? Ok? Então, vocês vão escrever. E as outras frações equivalentes? Tá? A do item A, vocês vão escrever aqui e vão procurar as outras frações que são equivalentes e também vão escrever, tá? É simples, é só fazer a leitura da reta. Página 37, exercício 21. Observe duas das ruas criadas por Marina e Emília e faça o que se pede. A. Complete a reta numérica correspondente à rua criada por Marina com as frações faltantes, tá? Então, vocês vão utilizar a régua, né? As réguas lá que vocês já recortaram das quartas partes, né? Vocês vão recortar e também a régua das 8ª partes, tá? Que foi pedido para vocês estarem recortando. Então, vocês recortem e vocês vão preencher o A, tá? Ao A, vocês vão preencher com a das 8ª partes. Agora, vamos a B. A rua representada a seguir foi criada por Emília. Ajude-a a colocar os mesmos objetos que Marina colocou em sua rua. Para isso, vá à página 87 e recorte e colhe os objetos nas mesmas posições que Emília. Então, vocês vão na página 87, vão recortar os objetos, né? E vão colocar eles aqui na mesma posição, tá? Que os de Emília. Na mesma posição dos que de Emília, ok? Feito isso, vamos para o C. Agora, observando as retas numéricas dos itens A e B, complete com as frações equivalentes. 2/8 é uma fração equivalente a qual fração? 2/8, né? Lembrando, equivalente àquela que estão na mesma posição. 2/4 é uma fração equivalente a qual fração? E 6/8 é uma fração equivalente a qual fração? Facinho, tá? Sempre lembrando que frações equivalentes é aquela que está na mesma posição na reta. D. Por último, complete a reta numérica correspondente à rua criada por Emília, com as frações faltantes e responda a que
fração equivalente. Então, vocês vão lá na rua criada por Emília, né? E vão escrever as frações faltantes. Pela régua das quartas partes, vocês vão escrever. Aí, aqui, vocês vão colocar qual que é a fração equivalente, ok? E, por último, o exercício 22 da página 38, que diz assim: Elias construiu vários trechos de ruas que podem ser representadas pelas retas numéricas com as divisões a seguir. Em cada trecho foram destacadas as posições dos objetos que Elias colocou. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 retas numéricas, né? Nós temos aqui meio, aí depois temos a das quartas partes, das oitavas partes com o denominador, né? O numerador 1, denominador 2, que é o meio. Depois nós temos numeradores diferentes aqui na terceira reta, com denominadores iguais. Na 1, 2, 3, quarta. Na quarta reta, nós temos os numeradores diferentes, denominadores 8. E na quinta, nós temos o numerador diferente, mas o denominador é 16 avos, ok? Então, vamos lá. Elias reparou que ao colocar os objetos, alguns deles ocupavam a mesma posição. Observando as retas numéricas, escreva a fração equivalente a, tá? Pode ser que tenha, nós temos o item A, B, C, D, E e F. Pode ser, né, que tenha 2 itens com a mesma possibilidade de resposta. Então, vocês vão procurar aí as frações equivalentes. Lembrando que equivalente é aquela que está na mesma posição. Então, vocês podem estar procurando todas as frações equivalentes que tem e pode riscar elas. É equivalente, ó, que tá na mesma posição, uma de cada cor. Primeiro, vocês riscam ali uma de cada cor. E depois vocês vão preencher aqui a questão do A, do B, do C, do D, do E e do F. Aí fica mais fácil. Vocês procurem primeiro aqui nas retas que Elias construiu e vocês já vão um lápis de cada cor para cada fração correspondente, aquelas que estão na mesma posição. Então, aqui tá na mesma posição, faço amarelo. Tá na mesma posição, vermelho. Tá na mesma posição, verde. Faz assim com todas. Aí depois é fácil preencher esse exercício. Ok, crianças? Sei que vai surgir dúvidas, mas nós vamos tirá-las no Google Meet, tá? Hoje tem 7 páginas. Não podemos fazer pouquinho por dia, coisa muito pouco, porque nossa apostila é extensa. E um exercício tá puxando o outro, tá fácil, tá? A maioria é leitura, é tudo leitura de fração. Vocês lendo as retas, fazendo a leitura, vai conseguir fazer, tá? Não deixe de fazer, caso tenha dúvida, faça do mesmo jeito, porque depois no Google Meet nós vamos tirar as dúvidas e fazer as devidas correções. Ok, meus amores? Então, hoje à tarde é correção de português, tá? Lembrando que ontem de português nós tivemos a apostila colorida e o caderno de atividades. Eu quero os dois para hoje para o Google Meet, ok, meus amores? Beijo, boa aula e amo vocês.